Nós vamos voltar a falar sobre a psicologia e a psicopatologia da persona. A persona, como vimos, e Jung nos ensinou, ela é uma aparência, uma máscara adequada que todos nós utilizamos para nos relacionar com a realidade externa, né? É aquilo que nós gostaríamos de apresentar à sociedade como uma forma de mediação positiva, de maneira que o si mesmo, a individualidade verdadeira, com todos os seus conflitos naturais do processo de desenvolvimento, fique preservado e as pessoas então possam se relacionar produtivamente, criativamente, em especial no recinto do trabalho, né? No meio ambiente onde o indivíduo está inserido para trabalhar. Ocorre que é possível que alguns trabalhos que tenham grande visibilidade e tragam ao indivíduo poder, pode gerar uma identificação com uma persona de poder que faz com que o indivíduo não consiga, ao terminar o ciclo de seu trabalho, onde efetivamente tem poder e deve exercê-lo, porque tem, de direito inclusive, vai embora para casa e na vida cotidiana, na vida ordinária, continue identificado com aquela persona que deveria ser utilizada somente durante o trabalho. Como um psicólogo, né? Eu passo o dia atendendo, clinicando, ouvindo histórias, interpretando situações, né? Imagine se eu saísse dali e fosse tomar um chopp com os meus amigos e minhas amigas, né? E tudo que a pessoa dissesse para mim fosse interpretado por mim. Então, um amigo meu disse que encontrou uma pessoa muito antiga, que foi colega de infância, e aí eu começasse a perguntar, né, de forma inquisitorial, né, o que exatamente ele estava querendo me dizer com aquilo, o que aquilo faz referência em relação à vida dele, ao invés só de compartilhar uma boa história que está sendo contada ali na mesa de um bar, regado a Dioniso, regado a um chopp, né? Então, ou você chegando em casa, né, e aí seu filho, sua filha, ou sua esposa, ou seu esposo, né, diz alguma coisa e você então remonta aquilo que foi dito, a história do indivíduo que você conhece, interpretando os motivos, né, daquela frase ser dita justo no exato momento em que o indivíduo chegou em casa. Isso tem uma sincronicidade, né, em ter chegado em casa e ter ouvido aquela mensagem, ter ouvido aquela colocação, né, o indivíduo não está bem, né? Alguém assim não pode estar bem, né? Alguém assim já não sabe mais quem é verdadeiramente, não consegue discernir entre o seu papel, né, profissional e a sua identidade pessoal. Essas duas dinâmicas, elas estão entrelaçadas, porque ninguém pode viver uma vida, ou não deve, dissociada. Quer dizer, grande parte do meu trabalho representa aquilo que eu fui capaz de fazer comigo mesmo, né? Mas eu sei distinguir o que é trabalho, o que é casa, o que é cliente, o que são os amigos, né? Essa é a distinção necessária, né, para que a pessoa possa ter uma vida criativa. Algumas pessoas não conseguem essa estratégia, né? E não é necessário que tenha realmente uma posição de poder, né? Até porque o poder aí, ele, embora tenha um desdobramento institucional, o indivíduo pode ter poder mesmo, ser dono de uma empresa, por exemplo, poderosa, de uma multinacional, né? Mas pode ser também alguém com um trabalho muito simples, mas que tem um posicionamento a partir desse trabalho que é estranho, porque você não tem a sensação de estar conversando, né, com alguém que tenha uma flexibilidade para compreender o que está sendo dito,
mas você tem a sensação de estar conversando com alguém que tem uma identificação com um conteúdo coletivo que dá àquela pessoa, de forma delirante, um sentimento de poder. Porque nos dois casos é delirante. E por que é delirante? Porque mesmo o indivíduo que tenha efetivamente poder, ele tem poder só ali, naquela jurisdição onde ele se encontra, durante inclusive o trabalho dele. Fora de casa, na vida cotidiana, é um cidadão como qualquer cidadão. Também a pessoa com um trabalho que institucionalmente não dá para ela muito poder, mas ela tem o nariz empinado, ela é arrogante, ela é soberba, né? Também tem a identificação com um conteúdo, aí sim, do inconsciente coletivo. E por isso que Jung diz que a psique, a persona, ela parece ser pessoal, e ela é pessoal de algum modo. Mas, na verdade, o caráter luminoso da estrutura da persona é arquetípico, por isso que produz esse estado de inflação do ego. É isso que a gente vê, um ego soberbo, né? Um ego inflado, como Jung diria, né? Então, o famoso sabe com quem você está falando, né? Roberto D'Amato, um grande antropólogo que no meu tempo de juventude eu entrevistei algumas vezes lá no Museu Nacional, né? Escreveu muitos livros sobre isso, né? O famoso sabe com quem está falando. É claro que nós sabemos, né? Nós estamos falando com uma pessoa, né? Uma pessoa humana que faz tudo aquilo que todo mundo faz no mundo inteiro, né? Mas o indivíduo arroga para si, né, um posicionamento divino que ele tem que ser primeiro obedecido em todas as instâncias, né? E depois incensado também, né? Tem que ser aplaudido, né? E aí entra então a sombra, né? Uma sombra de inferioridade, uma insegurança interna, um sofrimento psíquico ligado a uma baixa autoestima pode provocar uma identificação com um arquétipo positivo, o aspecto positivo do arquétipo, né? O aspecto luminoso do arquétipo, gerando uma persona totalmente inflada e desencarnada da realidade, né? Dissociada da realidade, né? O indivíduo está dentro de um delírio pessoal, movido por uma estrutura arquetípica. Ele não percebe isso, de tal forma o ego está engolfado dentro do arquétipo, né? Fagocitado para dentro do arquétipo. Então a sombra do indivíduo pode disparar essa identificação com a luminosidade. O indivíduo não tem condições de lidar com a sua insegurança, né? Por detrás dessa onipotência tem depressão, tem tristeza, tem dor, tem memórias muito dolorosas, né? Que o indivíduo tenta compensar através da identificação positiva com o arquétipo, né? Mas ele não tem o controle dessa identificação, então ele passa a navegar na vida como se fosse um pequeno Deus, né? Que merece sempre e invariavelmente honras, né? Qual é a terapêutica para isso, né? Eu acho que a terapêutica é sugerida muito mais por Evagrio Póntico, um padre do deserto, né? Do que por Freud, por exemplo, né? Ou do que mesmo Jung, né? Eu gosto da terapia do deserto, né? Eu gosto dos padres do deserto, né? Porque eles são simples, eles sabem o que corrige a inflação, né? Então, todas as vezes que a gente se vê numa situação como essa, todos nós corremos o risco de, pelo menos momentaneamente, se identificar com o arquétipo. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu me comportei de forma arrogante no mundo, né? Perdi a conta, né? Isso me dá uma certa tristeza, né? Mas, ao mesmo tempo, eu entendo a minha tristeza como um dado do meu narcisismo, porque eu me pergunto, por que diabos eu também não deveria tropeçar vez por outra, né? Então eu tropeço mesmo, e tudo que eu pude fazer foi voltar atrás e pedir desculpas, né, para as pessoas com as quais eu me comportei de uma maneira que eu considerei soberba, né? Fruto da minha insegurança, da minha das nesgas das minhas sombras, do meu passado, da minha estrutura pessoal, né? Das minhas carências, das minhas fragilidades, né? E lá estava eu me comportando como o suprassumo da sabedoria. Eu achei isso engraçado até hoje, né?
É claro que isso fez parte do meu processo, né, de análise durante muito tempo. Carlos Baito que o diga, né, que me obrigou a fazer coisas. O Baito era fantástico, né? Quando eu chegava lá narrando alguma situação arrogante, ele dizia: tu vai voltar lá, tu vai voltar lá. Tu vai voltar lá e pedir desculpa. E tem mais, tu vai dizer que tu faz tratamento psiquiátrico. Não vou fazer isso, tu vai fazer isso sim, tu vai fazer isso, porque tu vai, essa sombra escrota, dissociado, né? Xingava, né? Eu fazia, isso era doloroso, esse exercício espiritual. Mas eu fiz. A gente sente gratidão por pessoas como essa, que pega mesmo você no cabresto, né? Isso é terapia, tu vai fazer isso. Não fica de mimimi, não. Tu vai fazer isso, porra. Não vou ficar aqui 10 anos conversando contigo, o mesmo problema, não. Nós estamos aqui para resolver questões. Ficar se masturbando mentalmente, né, no mesmo problema, e o resultado nunca se vê. Esse é o motivo pelo qual a palavra oração tem ação. Ação no meio. Oração é agir, na verdade. Não é não. É agir. Essa que é a terapêutica da oração. Essa que é a teoterapia da oração. Ela me faz agir. Ela me faz avançar. Então, me perdi. Mas vamos voltar. Todos nós, é isso que eu estava dizendo, todos nós podemos ter nosso momento de soberba e de arrogância. Mas devemos nos lembrar que podemos voltar atrás, né, e reparar o dano perpetrado contra o outro e contra nós mesmos, considerando que esse é um lugar de irrealidade, né, é um lixo esse lugar, porque bom mesmo é a realidade. Um lugar de realidade é um refúgio, é uma não relação com o mundo, né, é uma relação dentro da minha cabeça, narcisicamente dentro da minha cabeça. Então, como bom mesmo é o mundo, que tal todas as vezes que a gente se comportar de forma arrogante, soberba, né, a gente me pedir desculpas. Eu sou leonino, com ascendente em leão e lua em escorpião. Isso foi uma grande tragédia, de certo modo. Mental, né, dentro da cabeça. Isso não é fora da cabeça, é dentro da cabeça. Então, quando você lida com essas constelações arquetípicas e astrológicas, você se dá conta de que elas têm realmente uma importância na sua vida. A medicação, a teoterapia que Evagrio Pontico sugere para as pessoas dominadas pela soberba, pela arrogância, é a humildade. A humildade, o que é humildade? É você ver qual é a sua estatura mesmo. É o que você é, de verdade, né? Se está aqui agora, não vai estar daqui a pouco. É ver que você adoece, que você morre, que você perde pessoas amadas, né? Que tudo vai passar, né? Quer dizer, quando você cai nessa real, você se dá conta de que, cara, eu estou com o nariz empinado, por quê? Meu destino é o destino de todos. E eu fiz muitas imaginações ativas em relação à morte. Eu vou contar um dia sobre essas imaginações, né? E fiz naquela época muitos exercícios que eu julguei serem importantes para que eu pudesse me lembrar da minha condição humana, da minha condição existencial, de modo que essa memória, essa lembrança fosse com uma espécie de medicação para todas as vezes em que eu senti um impulso de me identificar com o lado luminoso do arquétipo e entrar no vácuo do sabe com quem está falando. Às vezes que você estava a um ponto de tropeçar nesse lugar, então a memória da condição humana me vinha à tona e da minha condição. E isso servia como um amainamento da irrupção da experiência arquetípica identificada com o polo positivo. Eu acho que todos nós somos assim, desse jeito. Todos nós somos assim, desse jeito. Isso não é característica de um, característica de outro. Que bom que fulano é humilde, outra pessoa... Todos nós somos assim, desse jeitinho. É isso que nós somos vaidosos.
somos soberbos, somos arrogantes, não tem problema, nós somos feitos assim. É como Hillman dizia, não tem pecado original, tem pecado nos originais. Nós somos assim. A questão não é essa, a questão é o que eu faço com isso. Todo tempo a questão é o que eu faço com isso. Se eu faço coisas boas com isso, então eu me torno bom. Mas eu não fico orgulhoso disso no sentido de uma soberba, porque eu sei qual é a origem dessa transformação. Eu conheço a sombra que gerou essa transformação. Isso é humildade para mim, verdadeiramente.